Vasco reencontra a equipe na Copa do Brasil, feitos de Rafael Paiva e Pedrinho batendo de frente com John Textor em temática de resposta por jogador do futebol europeu. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco de fato está vivendo um momento bem incrível no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias seguidas, algo que não acontecia há mais de uma década. Isso mostra como o time tem crescido e evoluído a cada jogo. O triunfo sobre a equipe do Atlético Goianiense foi mais um passo importante na caminhada realizada pelo Vasco nesse Campeonato Brasileiro atual. Um jogo difícil contra um adversário complicado, mas o Vasco mostrou mais uma vez a sua força e determinação para sair com os 3 pontos em mais uma vitória conquistada fora de casa, algo que também há de ser observado. O Vasco já conseguiu em uma sequência obter 2 vitórias consecutivas contra adversários jogando como visitante. O Vasco venceu a equipe do Internacional como visitante e agora por essa segunda oportunidade também conseguiu vencer o Atlético Goianiense. O técnico Rafael Paiva que teve e tem um papel fundamental nessa reviravolta. Chegou com uma missão bem complicada, mas tem feito um trabalho excepcional. A sua principal tarefa era resgatar a confiança dos jogadores e ele tem conseguido fazer isso de uma forma muito brilhante e positiva. Abre aspas, o mais importante era realmente resgatar a confiança dos nossos jogadores. Sempre achei o nosso grupo qualificado e com jogadores talentosos, com história no futebol brasileiro e também fora do Brasil. A gente sabia o que tinha dentro de casa. Conseguimos fazer a confiança deles voltar, jogar futebol de alto nível. Estamos no caminho, tem que melhorar muita coisa ainda, mas estamos correspondendo, fecha aspas. Disse ainda o técnico interino que tem comandado o Vasco de uma maneira muito positiva. É claro que o treinador não esconde a qualidade que tem o seu elenco, mas claro, o Vasco ainda é um elenco bem limitado. E é exatamente por isso que o trabalho do técnico tem sido tão exaltado pelo torcedor. É claro que essa sequência de vitórias é um marco bem importante. O Vasco que venceu em uma sequência Fortaleza, Internacional, Corinthians e agora Atlético Goianiense, consegue 4 vitórias consecutivas. São 12 pontos conquistados em 12 que foram disputados nessa última sequência. É claro que os próximos compromissos serão fundamentais, mas o Vasco tem trilhado um caminho muito positivo até aqui. E você o que acha? Comente. Após vencer o Atlético Goianiense fora de casa, o Vasco já sabe que também vai reencontrar esse adversário mais uma vez de maneira muito breve. Isso porque o sorteio da Copa do Brasil colocou novamente as duas equipes lado a lado na disputa para saber quem avançará mais uma fase na Copa do Brasil, agora na intenção de chegar às quartas de final. Na última quarta-feira, o Vasco conseguiu vencer fora de casa o Atlético Goianiense por 1-0. Foi um jogo bem importante para o Cruz Maltino. Essa vitória foi necessária para que o Vasco pudesse continuar a subir na tabela, mas o destino quis justamente que esses dois times pudessem se encontrar de novo e rapidamente. Nessa quinta-feira aconteceu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Vasco e Atlético Goianiense foram sorteados para se enfrentarem nessa fase da competição. A Copa do Brasil é claro um torneio muito importante no calendário do futebol nacional, onde os times lutam com todas as forças para avançar, pois além da conquista, há também a premiação em dinheiro que se torna muito atrativa. O compromisso acontecerá por 2 oportunidades, um na casa de cada time. O primeiro jogo será o Vasco jogando como visitante. Terá que viajar novamente até Goiânia, na casa do Atlético Goianiense. Depois, a decisão da vaga será no Rio de Janeiro, onde o Vasco terá o apoio de seu torcedor de maneira máxima para aí sim decidir quem estará avançando até as quartas de final da Copa do Brasil dessa edição de 2024. O Vasco que voltou a disputar umas oitavas de final após bastante tempo. O Cruz Maltino novamente buscando estar presente
nessas fases mais finais de uma Copa do Brasil, por exemplo, e por isso vai com tudo na real intenção de avançar mais uma fase, fazer com que o Vasco possa ir bem mais longe. Mais recentemente, o dono da SAF do Botafogo falou sobre o envolvimento entre a 777 Partners e o Vasco e toda a discussão que aconteceu mais recentemente. Textor expressou sua preocupação com o impacto que esse caso pode ter no futuro dos investimentos estrangeiros no futebol brasileiro. Para ele, que acredita que o ocorrido com o Vasco pode criar um clima de desconfiança entre os possíveis investidores interessados no mercado brasileiro. Ele também teme que a situação possa afastar as oportunidades de negócios e parcerias que poderiam beneficiar os clubes nacionais. A preocupação do americano, assim, foi colocada à tona em relação às suas palavras. Abre aspas, eu sinto que o que aconteceu com o Vasco vai criar problemas daqui para frente. Vai ser muito mais difícil para as pessoas confiarem em investir no Brasil. Estou muito preocupado com isso, fecha aspas. Ainda falou John Textor em relação sobre a 777 Partners e o Vasco. No entanto, não demorou muito para que Pedrinho pudesse aparecer para responder às críticas. Defendeu a posição do clube e ainda argumentou que Textor não tem o conhecimento completo dos fatos e do contrato entre Vasco e a 777. Ainda de acordo com o presidente do Vasco, a companhia norte-americana descumpriu várias cláusulas de contrato, o que justifica a ação judicial, e ele também questionou se o juiz que concedeu a liminar a favor do clube estaria errado, sugerindo que há um embasamento legal para que a decisão pudesse ocorrer. Abre aspas, com muito respeito ao Textor, ele mexeu em um campo que não tem o conhecimento, mesmo que a gente. Falou que a 777 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas, ele não tem acesso ao contrato. Então, o juiz que deu a liminar estaria errado? Perguntou Pedrinho, fecha aspas, finalizou ele. Ao ser perguntado dessa vez sobre um jogador em específico que poderia estar negociando com o Vasco, o presidente do Vasco, Pedrinho, evitou confirmar ou negar qualquer tipo de negociação. Isso é porque o nome do colombiano Yerry Mina foi perguntado ao presidente do Vasco, que possivelmente seria um jogador que o Vasco estaria negociando para a posição de zagueiro. No entanto, Pedrinho buscou deixar esse assunto sem uma resposta nesse atual momento, o que aumenta, claro, ainda mais as especulações que vinham crescendo nas últimas semanas entre os torcedores do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.